Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre o plugin Tape Region para MetaTrader 5. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o chamado Volume at Price. Tá? É um instrumento chamado Volume at Price que você tem disponível aqui também no plugin Tape Region. Né? O que significa o Volume at Price? Pessoal, o Volume at Price ele fica disponível no canto esquerdo do seu plugin. Tá? É disponibilizado em forma vertical. Né? Nós temos aqui valores e barras, e tanto os valores quanto as barras têm um significado. Né? Bem, a barra, pessoal, nada mais é do que uma maneira visual de representar aquele número que nós temos aqui no canto esquerdo. Tá? Então, por exemplo, aqui eu pedi para colocar o número de forma simplificada, né? Então o plugin ele coloca aqui, por exemplo, 36K9. O que significa 36K9? Tá? 36K9 significa 36.900 contratos. Tá? Então esse é o maior volume do dia, não à toa sendo negociado exatamente em cima do ponto de pivô. Tá? Identificado aqui no plugin Tape Region com a letra PP. Né? Então PP seria quem? Pivot Point ou ponto de pivô. Tá? Então o maior volume do dia, em termos de volume negociado por nível de preço, foi aqui esse volume de 36.900 contratos negociados no preço de 3.148. Né? Aqui a gente está falando do dólar, então esse é o maior volume negociado no dólar no dia de hoje. Tá? Bem, o que nós temos aqui, pessoal, é uma série de volumes menores, e a gente está vendo que esses volumes vão se concentrando em torno aqui do ponto de pivô. Né? Eles fazem uma curva mais ou menos em forma de sino, em torno aqui do ponto de pivô. Tá? Então, o que mostra para a gente, pessoal, é o Volume at Price. Ele mostra para a gente onde tem mais briga, onde tem mais negócios saindo em cada nível de preço dentro do mercado. Tá? Então, por exemplo, se a gente eventualmente fizesse uma operação de compra aqui no ponto de pivô, em 3.148, a próxima região onde você teria muitos negócios sendo executados seria essa região aqui de 3.157. Então, não à toa, esse candle aqui levou o preço até 3.157 e agora nós encontramos aqui uma certa resistência. Portanto, o plugin ele mostra para a gente esses locais onde maiores volumes costumam ocorrer. Tá? Então é em torno desses locais aqui que a gente deveria colocar entradas, ou stop loss, ou enfim, ou take profit de operações e por aí vai. Tá? Existem N maneiras de se operar com Volume at Price. Tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é justamente as diferentes maneiras que nós temos no plugin Tape Region para trabalhar com Volume at Price. Tá? Então quando eu passo o mouse sobre o número 2 aqui do menu de opções do plugin, nós temos aqui, clique neste botão para alternar entre os diferentes tipos de Volume at Price. Então, à medida em que eu vou clicando no botão número 2, os diferentes tipos de Volume at Price vão sendo alternados. Ok? E aí, o que significa cada tipo de Volume at Price? Pessoal, nós temos aqui dentro dessa barra de explicação aqui, pessoal, qual é o modo de plotagem atual que nós temos no plugin. Então, esse azul escuro é o chamado volume total, representado por cor sólida. Eu posso trocar as cores do plugin, basta abrir as opções do indicador, Ctrl I, no MetaTrader, e quando eu dou dois cliques aqui nos parâmetros do plugin, pessoal, nós temos aqui, olha, todo o esquema de cores do plugin, tá? Então nós temos aqui, olha, a cor do volume total. Eu posso eventualmente trocar essa cor azul por uma cor, sei lá, uma cor violeta escuro, por exemplo, tá? Então se eu der OK, essa cor vai ser alterada no plugin, então você tem pleno controle sobre o esquema de cores do plugin Tape Region, ok? Então, à medida em que a gente vai clicando aqui, pessoal, nós temos aí outras formas de plotagem do Volume at Price, Então, por exemplo, aqui nós temos o mesmo Volume at Price, só que com as cores disponibilizadas em formato de heatmap, ou seja, à medida em que o volume vai sendo maior, essa cor da barra do volume vai sendo preenchida mais em direção a um violeta escuro que eu havia parametrizado. À medida em que o volume vai sendo muito pequeno, o volume vai colocando a cor aproximadamente na cor do fundo. Então aqui você tem
uma cor de fundo preta, então você vai vendo que os pequenos volumes costumam nem aparecer aqui nessa barra do Volume at Price, tá? Então, essas cores em heatmap, né, elas vão destacando aquelas regiões onde realmente os maiores volumes ocorreram, tá? O próximo tipo de plotagem, pessoal, né, são chamadas barras unidas, usando cores sólidas. Só que agora, essas barras unidas, elas são um pouco diferentes, né? Quem seriam essas barras, pessoal? Essas barras unidas, tá? Para o lado direito, em verde, nós temos o total de agressões compradoras. E para o lado esquerdo, em vermelho, nós temos o total de agressões vendedoras por cada nível de preço. Tá? Então, aqui no caso, nós temos, pessoal, né, por exemplo, no atual nível de preço que nós temos, olha, né, esse nível de preço de 3157, 3156,50. Nós temos, olha aqui, olha, né, 7.924 contratos agredindo, né, a ponta vendedora, ou seja, uma atividade compradora, e 6.377 contratos agredindo a ponta compradora, ou seja, uma atividade vendedora. Né? Então, você consegue visualizar por cada nível de preço, né, onde se localizou a maior agressão por cada tipo, né, ao longo do dia. Né? Não à toa, as maiores agressões de compra e de venda, né, estão localizadas exatamente sobre o ponto de pivô. Né? São 19.300 contratos comprando sobre o ponto de pivô, 17.000 contratos vendendo sobre o ponto de pivô. Tá? Esse é o tipo de barras unidas. Né? Você pode ter o mesmo tipo disponibilizado com cores em heatmap, né? Ou seja, ele destaca em cores mais vívidas, né, mais fortes, aqueles níveis onde ocorreram maiores agressões compradoras e vendedoras. Né? Nós temos a mesma informação disponibilizada em barras espaçadas, ok? Só que aqui em cores sólidas, barras espaçadas com cores em heatmap. Né? Nós temos barras empilhadas, o que é muito comum, né, as chamadas barras empilhadas. Em muitas ferramentas de fluxo de ordem é comum que a gente visualize barras empilhadas. Né? Então, o que seriam barras empilhadas? Né? Em cima de uma região, né, de volume vendedor, você empilha, ou seja, coloca sobreposta, né, a barra do volume comprador. Né? E acaba que você tem uma noção também do volume. Né? Você tem aqui, na verdade, uma informação muito próxima da informação do volume. Né? Aqui não entram os chamados negócios diretos, mas você tem uma quantidade de informações razoavelmente boa, né, quando você utiliza essas barras empilhadas. Tá? E aqui em vermelho as agressões vendedoras, em verde o número referente às agressões compradoras por cada nível de preço. Tá? Nós temos a mesma informação com cores em heatmap. Né? Nós temos agora as barras empilhadas, onde apenas o total do volume é destacado. Tá? Então, aqui as barras empilhadas em cores sólidas, mas o volume destacado em heatmap. Tá? Então, você tem três informações numa única, né, plotagem, né, em uma única plotagem visual no teu gráfico. Tá? O próximo tipo, né, barras empilhadas com cores em heatmap. Né? E aí começam a entrar nas formas que eu particularmente prefiro, né, para a gente visualizar as informações de volume. Né? Bem, pessoal, esse próximo tipo, né, que seria o total e o saldo, usando barras unidas e cores sólidas, nós temos aqui o seguinte: do lado esquerdo em roxo, roxo porque eu pré-parametrizei, né, eu poderia eventualmente parametrizar uma cor azul. Deixa eu voltar para o padrão original, o azul, para todo mundo poder enxergar. Tá? Então aqui, pessoal, nós temos, nesse tipo de plotagem, tá, voltando, em azul nós temos o volume total, com o valor destacado aqui em branco. Né? E aqui, pessoal, com essa cor verde lima, né, uma espécie de lima e vermelho, nós temos o saldo agressor predominante por cada nível de preço. Tá? Seria o que a gente chama de delta, né? Ou seja, seria o saldo de agressão por cada nível de preço. Então, no caso, essa informação, olha aqui, ó, 1.423. O que significa isso? Significa que, olha, o saldo comprador foi maior que o saldo vendedor em 1.770 contratos. Então, à medida em que essa informação vai sendo atualizada, os valores vão sendo, né, atualizados em tempo real aqui no plugin. Tá? Então é uma informação que mostra para a gente, olha aqui, olha, né, de 3.157 para cima, olha aqui, olha, só temos saldo agressor comprador no plugin. Então nós temos uma atividade predominantemente compradora, né, de 3.157 para cima, né, nesse nível de preço. Tá? E à medida em que nós nos aproximamos aqui da mínima do dia, a gente já vê um predomínio maior também de atividades predominantemente vendedoras. Então a gente tem o saldo, né, agressor por cada nível de preço. Ok? A mesma informação com cores em heatmap. Tá? E aqui nós temos, né, o total do volume e o saldo agressor, né, o saldo de agressões, utilizando a informação em barras
datas espaçadas, tá? Então são todas informações que mostram para a gente onde não apenas o volume se encontra, mas onde nós temos também os maiores saldos compradores e saldos vendedores por nível de preço. Ok? Por fim, nós temos aqui algumas informações referentes a diretos, né, negócios diretos por nível de preço, e com isso a gente completa as informações referentes ao chamado Volume at Price, usando o plugin Tape Region da DeltaTrader. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.